Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de urologia. No vídeo de hoje, pedras nos rins, quando que é a hora de considerar a cirurgia? O tamanho, será que importa? Eu sou Otávio Berti, eu sou médico urologista. Eu atendo aqui na região de São José dos Campos, aqui em Taubaté também, aqui no Vale do Paraíba. Eu sou urologista e também cirurgião robótico. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema importante que a audiência perguntou bastante nas nossas mídias sociais. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu gostaria que você me ajudasse em duas pequenas ações. Ative o sininho aqui embaixo de notificação. 2 vezes por semana você vai estar recebendo o nosso conteúdo. E também deixa um like aqui para o YouTube entender que o nosso canal ele é importante, tem relevância, no sentido de levar informação para conhecimento de toda a população. Eu preciso falar primeiro para vocês o que são os cálculos renais. Os cálculos renais, ou as pedras nos rins, são depósitos duros de minerais e sais que são formados, que se depositam nos rins e são formados dentro do sistema coletor renal. Elas podem variar muito de tamanho, desde pequenos grãos, como se fossem grãos de areia, até pedras grandes. E elas podem causar uma dor muito intensa no paciente e algumas complicações com até perda do rim. O tamanho das pedras, ele pode estar muito relacionado a algumas abordagens de tratamento. Quanto maior a pedra, maior a chance de um tratamento mais invasivo. Então a gente classifica as pedras nos rins basicamente em 3 tamanhos. As pedras pequenas, que são aquelas menores que 5 milímetros ou meio centímetro, pedras, vamos dizer assim, de tamanho médio, entre 5 milímetros e 10 milímetros, e as pedras maiores acima de 1 centímetro. Entre as abordagens do tratamento, que é o objetivo aqui do nosso vídeo, eu vou destrinchar caso a caso qual o melhor tratamento baseado no tamanho da pedra. Primeiro, pedras pequenas, menores que 5 milímetros, elas são eliminadas mais facilmente e de uma forma espontânea. Você só medica o paciente no quadro doloroso. Óbvio, se houver alguma urgência, como alguns casos que eu vou falar para frente, esse paciente vai ser abordado cirurgicamente, mas no geral, pedras pequenas, elas têm uma chance de ser eliminadas em mais de 90% das vezes de uma forma espontânea, sem necessidade de um tratamento específico algum. O paciente sente dor, a gente entra com analgésicos, anti-inflamatório. Em alguns casos a gente pode tentar um relaxador do ureter que facilita a eliminação do cálculo, como é a tansulosina e a doxazosina. Nesses pacientes a gente orienta normalmente a ingesta de líquidos e a alteração dietética para prevenir novos casos. Pedras médias entre 5 milímetros e 10 milímetros, elas têm uma chance maior de causar muito mais dor e obstrução do canal urinário, podendo levar a quadros de urgência. A litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que é aquele procedimento em que você bate nas costas do paciente através de ondas de choque, ela pode ser muito comum nesses casos, a depender, lógico, de cada paciente ter uma clínica diferente, uma situação diferente, mas assim, normalmente, no geral, esses pacientes eles podem ser submetidos a esse tipo de procedimento com uma eficácia em torno de 80%. E esse procedimento ele leva à fragmentação de uma pedra desse tamanho em pedaços menores que podem ser eliminados pelos rins. E pedras maiores que 1 centímetro, que frequentemente vão necessitar de tratamentos mais invasivos, como é a ureteroscopia a laser, que é um procedimento que você entra com um aparelho pelo canal urinário, chega até a pedra e por dentro desse aparelho, desse endoscópio, você consegue fragmentar essas pedras em pedacinhos muito pequenos, em torno de 1 milímetro, que são eliminados pela urina. Ou em pedras muito maiores através da nefrolitotripsia percutânea, que é um furinho nas costas do paciente. Você faz um trajeto, entra com uma câmera diretamente no interior do rim e consegue fragmentar esses cálculos maiores. Além do tamanho das pedras, que é importante na decisão do tratamento, existem alguns outros fatores adicionais na decisão de um tratamento cirúrgico. Não é só em relação ao tamanho.
é em relação à localização da pedra. Quanto mais alta, mais próxima a pedra está em relação ao rim, maior a chance de um tratamento um pouco mais invasivo. Falhas em tratamentos menos invasivos prévios, aquele paciente que tentou uma terapia, um remédio e não conseguiu expulsar a pedra, ou aquele paciente que tentou a litotripsia e também não conseguiu eliminar essa pedra, ele pode ser submetido a tratamento mais invasivos. Lógico, a gente tem que levar em consideração também as preferências do paciente. Teve um paciente que teve experiências prévias com litotripsia extracorpórea, por exemplo, e não gostou do tratamento, prefere para o laser. Tem pacientes que, pelo uso do duplo J no laser, ficou com muitos sintomas irritativos, prefere um tratamento às vezes menos invasivo. Então, a preferência do paciente é importante. E uma última situação que a gente também tem que levar em consideração são aquelas cólicas daqueles pacientes refratária. O paciente ele não melhora com analgésico, ou aqueles pacientes que estão vindo ao pronto-socorro com muita frequência devido ao quadro doloroso. Isso trata-se de uma situação de urgência, em que o paciente pode ser indicado, na verdade, um tratamento cirúrgico. Sinais de infecção, em que o paciente tem a febre associado à obstrução, é uma situação de emergência. Esse paciente ele tem que ter o rim dele drenado através de um catéter, senão há um risco dessa infecção espalhar pelo corpo. E também aqueles casos daqueles pacientes que têm um rim só obstruído, em que eles entram em insuficiência renal. Esses pacientes também devem ser submetidos a um procedimento mais invasivo. Concluindo, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muito para vocês quando considerar a cirurgia para as pedras nos rins e também as situações de urgência. Se você tem sintoma de cálculo renal ou já apresentou cálculo renal, é bom um acompanhamento com o médico urologista. Eu gostaria que você aqui se inscrevesse aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação e também compartilhasse o nosso conteúdo com o maior número de pessoas. Obrigado pela audiência, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!